Bom, gente, eu quero por mais uma videoaulazinha agora sobre os testes e a estratégia deles. Vamos começar com a parte dos conceitos, né? E dos principais objetivos também. Basicamente, os testes, eles são atividades que têm o objetivo de avaliar a qualidade de alguma coisa, sendo também a parte de desempenho, funcionalidades, dentre outras coisas. Elas são extremamente importantes para garantir a qualidade, confiabilidade e a segurança do software. Os testes de desempenho, testes de produto, testes de habilidade são exemplos de diversas avaliações de diferentes áreas, né? Que, assim, a gente tem que testar tudo, né? Pra ter certeza que é uma coisa que tá funcionando da forma correta. Bom, agora falando um pouquinho, sendo um pouquinho mais redundante, né? Falando coisas um pouco óbvias, vamos falar sobre os objetivos dos testes de software. Eles têm a principal função de identificar defeitos, que basicamente é encontrar e corrigir esses defeitos. Validação de requisitos, que é para ter certeza que os requisitos que a gente conseguiu extrair, né, durante o primeiro processo do desenvolvimento, eles estão sendo fiéis, estão sendo garantidos. A garantia de qualidade, que é basicamente para garantir que o software tenha alto padrão de qualidade. A melhoria contínua, que contribui para o aprimoramento do software a longo tempo. Aplicação diversificada de testes, que é basicamente realizar diversos tipos de testes em diferentes fases do desenvolvimento para continuar garantindo que ele está funcionando corretamente. Não vamos testar tudo de uma vez só no final e, nossa, vai ficar uma bagunça doida. E também a parte da geração de documentos e relatórios, né? Que é documentar e escrever o porquê que deu errado, o que aconteceu, encontrou o defeito em tal parte, o porquê que encontrou esse defeito. E é claro, né? Esses testes, eles são avaliados de duas formas. Eles são avaliados na parte também de ver se realmente o teste está sendo feito corretamente, se o próprio teste está sendo feito de forma eficaz, né, e correta, ou se o problema em si é no código ou qualquer coisa assim. Tudo depende muito de como que é a avaliação desse teste, né? De como que é a obtenção do valor de ele passou ou não no teste. Agora, falando um pouquinho nos aspectos abordados nos testes. Os testes, todos eles têm objetivos, que é definir basicamente qual que é o objetivo dele, né? O que ele tá tentando testar, o que ele tá tentando provar, né? Tem também o escopo do teste, que ele vai especificar quais partes do software vão ser testadas e quais não vão ser testadas. A estratégia do teste, que é a determinação da abordagem que esses testes vão ter, como, por exemplo, os de caixa branca ou de caixa preta. Tem outros, eu acho, mas esses daí são que a gente vai mais focar nessa aula. Também tem o cronograma do teste, que é basicamente estabelecer em qual parte, né, em qual momento do ciclo de desenvolvimento ele vai ser aplicado. Também temos os recursos necessários, que é basicamente identificar o que vai ser necessário para usar, qual que é o hardware, quais que são as pessoas que vão testar, todas essas partes, assim, milimetricamente, assim, o que vai precisar para esse teste funcionar. Os critérios de aceitação, que foi o que eu já comentei antes, que é estabelecer o ponto de qual que é o momento que eu falo, esse teste foi bem sucedido e não, esse teste não foi bem sucedido. Estratégia também de relatórios, né? Que é basicamente especificar os resultados do teste que vão ser documentados e comunicados à equipe, que é extremamente importante também a comunicação. A gestão de defeitos, que é basicamente definir como que esses defeitos vão ser registrados, rastreados, priorizados e corrigidos. Ou seja, a parte de estratégia de relatórios e a gestão de defeitos, eles estão bem interligados. Por quê? Porque tem essa parte de registrar, né? De como que você vai descrever o erro que aconteceu, como que você encontrou ele, e você vai definir, tipo, a priorização dele, né? Por exemplo, se for um erro de interface. E o botão X não tá azul, ele tá verde.
eu não queria que ele fosse verde. Aí você escreve lá por quê. E a priorização disso, vamos dizer assim, é baixa. Em comparação, assim, você encontrou um outro defeito que era uma coisa muito maior, tipo, um erro de conexão com o banco. Então, provavelmente, o erro de conexão com o banco vai ter uma prioridade muito maior do que você arrumar a corzinha do botão. E também, claro, a última parte de revisão e atualização, que é estabelecer um plano para revisar e atualizar a estratégia de testes ao longo do ciclo de vida do projeto. Ou seja, toda vez que você vai terminar de fazer um teste, você vai pensar em qual que vai ser a próxima etapa de fazer um outro teste e também atualizar sempre essa documentação, mantê-la sempre muito viva e bem distribuída e comunicada com a equipe. Agora entrando finalmente na parte de quais que são as estratégias de teste, né? Temos a primeira estratégia de teste, que são os testes de unidade ou Unity Testing, que basicamente nessa estratégia cada componente ou unidade individual do software vai ser testada de forma isolada, para verificar se o funcionamento dele está correto, né? Basicamente, o desenvolvedor ele sempre vai focar em pequenas partes do código, como funções e métodos, e ele vai enviar, testar, deu certo, manda para o próximo. E aí vai continuar nesse ciclo. Temos também os testes de integração ou integration testing, que o objetivo é basicamente testar a integração entre diferentes unidades ou módulos do software, né? Isso também verifica se as partes do sistema estão funcionando bem quando elas estão juntas. E também tem um pouquinho da parte de como que ele vai se comportar, assim, se ele tá meio capenga, se ele tá um franquista bonitinho, enfim. Temos também o teste de sistema, que é basicamente você testar ele quando ele estiver pronto, para ver se ele está atendendo aos requisitos e se ele funciona conforme o esperado, né? Então, a gente pode pensar que esses 3 que eu comentei agora são do menor ponto do software, aí no médio, que seria a interação entre as pequenas partes do código, até ele completo. Então, a gente pode pensar que é uma escadinha, né, que vai subindo pela quantidade, assim, e o tempo, né, o período do desenvolvimento que você faria esse tipo de teste. Já os testes de aceitação, ou acceptance testing, o objetivo é garantir que o sistema atenda aos critérios de aceitação definidos pelos stakeholders e ou clientes, né, que inclui a parte que o usuário final ou até mesmo algum stakeholder, ele testa o sistema e aí ele fala assim, eu gostei, tá exatamente como eu queria, mas isso não significa que ainda é testes de usabilidade, que tem a ver com a interface, UI, UX, tem mais a ver com se ele tá cumprindo os requisitos que o stakeholder ele pediu. Temos também o teste de regressão, que ele é realizado após alguma alteração no código-fonte de alguma parte do sistema. Ele verifica se essa alteração introduziu um novo defeito ou se afetou negativamente outras partes já funcionantes do código. Ou seja, se tem alguma atualização, eles vão verificar se essa atualização vai causar algum bug, algum conflito. Temos também os testes de desempenho, que ele vai avaliar o desempenho do software em termos de velocidade, escalabilidade, carga e estabilidade. Ou seja, se ele vai aguentar se tiver muitas pessoas entrando, se ele vai continuar sendo rápido, enfim, basicamente isso. Temos também a parte dos testes de segurança, né? Que ele está centrado na identificação de vulnerabilidade de segurança. Que ele vai avaliar se o software ele é capaz de ser forte, né? Suprir ameaças e ataques. E claro, só para dar uma relembradinha, né? Da parte do security e o safety, né? Que o Calvete, ele comentou durante as aulas. Basicamente, o security é a segurança do software que ele está protegido contra ameaças externas e internas também, né, no caso, como ataques maliciosos, acessos não autorizados, roubo de dados, vírus e os malwares também.
E o safety é a segurança funcional, que está mais relacionada à prevenção de danos ou falhas causadas pelo mau funcionamento interno do sistema. Ou seja, basicamente, o security ele vai prevenir que ninguém vai conseguir atacar ele, roubar dados, e o safety vai permitir que o usuário não será, entre aspas, atacado pelo software, né? Ou seja, são as duas formas de garantir essa segurança, que elas são diferentes, mas basicamente essa daí é a diferença entre elas. E agora chegando na parte do teste de usabilidade, né, e o Usability Testing, que basicamente é a facilidade do uso do software, avalia a experiência do usuário também, e tem o objetivo de garantir que o software seja intuitivo, eficaz e, claro, né, fácil de usar, né, porque, como o Calvete falou na última aula, se você tem que pensar só um pouquinho, você já não quer mais usar. Temos também os testes de compatibilidade, que ele vai verificar se o software ainda continua funcionando corretamente em diferentes ambientes, navegadores, dispositivos e sistemas operacionais. E também temos o último teste, que é o teste de conformidade, né? Que ele garante que o software ele vai atender os padrões regulatórios, legais, de segurança, e entre outros padrões. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os testes de caixa branca e caixa preta. Primeiro vamos focar um pouco no teste de caixa branca. Basicamente, os testes de caixa branca eles são realizados com base no conhecimento interno do código-fonte. Ele sempre vai analisar os testes com base nessa compreensão. As principais características são, né, o conhecimento do código. O testador ele tem acesso ao código e ele compreende como que o sistema ele foi desenvolvido. Ele vai ter que avaliar a lógica do programa. Esses testes eles vão ser principalmente fundamentais para verificar se a lógica está boa, se está faltando alguma coisa. Ele sempre vai cobrir todas as ramificações do código, para onde que ele vai, para onde ele deixou de ir. Eles sempre vão querer bastante entendimento profundo do sistema, que ele vai ter que ser bem detalhado e bem complexo para você conseguir efetivamente falar que aquele teste está bem descrito. E ele realmente, você pode falar assim, não, esse daqui eu fiz, eu testei, tá funcionando mesmo. E também, obviamente, ele vai identificar falhas de lógica, né? Ele vai encontrar partes de erro de lógica na parte do programa, como talvez algum loop infinito ou alguma condição maltratada. Aqui eu estou usando os próprios exemplos que o Calvete ele disponibilizou. Aí a gente tem o busca binária, e ali ele está colocando cada um dos tópicozinhos enumerados, como ele já tinha falado antes, que tem que passar por todo o processo, ele tem que verificar, e depois ele vai criar um grafo, né? Um grafo com todas as denominações de cada uma das funções que está acontecendo, cada uma dessas bolinhas ou esses quadradinhos. Eles são uma parte do código, né? Eles são correspondentes. E cada uma das linhas, ele tá mostrando os caminhos que ele pode seguir, né? E aí temos uma formulazinha que a gente pode mais ou menos ter uma ideia de quantos caminhos, quantos testes, né, a gente vai ter que fazer para ter certeza que a gente vai conseguir cobrir todo esse caminho aí. E depois que a gente faz, entende quais que são cada caminho que a gente tem que seguir, a gente faz os testes e a gente verifica se ele realmente tá certinho, ou se tá faltando alguma coisa, se tem algum defeito. Enfim, basicamente esse é o teste de caixa branca. Os testes de caixa preta, igual também tem parte, né, que a gente não tem a visualização do que tá acontecendo dentro. A gente só tem por fora e é isso. Então, basicamente, os testes da caixa preta são uma técnica que o testador vai avaliar o funcionamento do sistema sem ter o conhecimento do código. Ou seja, ele só vai se concentrar nas entradas e saídas do sistema. Ele tem um principal foco, né, nas entradas e saídas. Ele vai ignorar detalhes internos, tipo, se o código ele tá bem estruturado, se não tá bem estruturado, ele não tá nem aí. Ele só vai testar a entrada e saída. Ele é baseado nas especificações, que são a análise dos requisitos, especificações gerais.
ele tem como foco mais em como que o usuário final vai se comportar, né? Quais que são as entradas, né, que o usuário pode dar lá de dados. E a vantagem de ser simples também, né? Porque você não precisa ter conhecimento do código, você só precisa saber o que você tem que colocar lá para você testar para ver se vai dar erro ou se ele não vai dar erro. Aqui a gente tem um exemplo lá, naquela que a gente teve da aula lá para ver a média, para ver se o aluno passou ou não. E aí, basicamente, a gente tem que chutar sempre valores altos e valores baixos, e também valores que não são esperados. Por quê? Porque dessa forma, a gente consegue ver se o software realmente está funcionando corretamente. Por exemplo, ali está falando que os requisitos que ele tem, que ele recebeu, né? Estão falando que os valores não podem ser menores que 0, não podem ser maiores que 10. Só os valores entre 0 e 10 que são válidos, e a média é calculada daquela forma, e ele só vai mostrar se vai ser aprovado ou reprovado se o aluno ele conseguir atingir o 5, se for maior que isso, né? E ali a gente tem algumas entradas que o testador ele colocou para verificar se realmente estava funcionando da forma correta, né? Então, tipo, ele colocou valores bem altos e também valores negativos e acima de 10 para verificar se realmente o sistema ele estava tratando isso por dentro para o usuário ele não acabar fazendo nenhuma abobrinha, né? Durante a experiência dele. Então, agora, só para dar uma recapitulada geral, os testes eles são usados para a gente verificar se o sistema está funcionando da forma correta, se está atendendo às necessidades que o cliente pediu, se ele é seguro, se ele tem qualidade. Enfim, são essas coisas que a gente precisa fazer os testes para provar que ele realmente é bom, que ele está funcionando. E, bom, basicamente é isso, gente.